Alguns sonhos não são apenas simbólicos. Eles não são apenas mensagens poéticas do céu. Existem sonhos que vêm carregados de uma ordem divina, um chamado direto, um comando espiritual. E quando essa ordem é ignorada, as consequências não são apenas emocionais, elas podem custar destinos inteiros. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Homens e mulheres que foram visitados à noite com um recado claro de Deus. Sonhos que não deixavam margem para interpretação. Sonhos que exigiam ação imediata. E, infelizmente, muitos não obedeceram. E o preço da desobediência foi a ruína, a destruição ou até mesmo a morte. Você já teve um sonho que parecia mais do que apenas um pensamento aleatório? Um sonho que parecia ecoar no espírito por dias, como se tivesse sido gravado em fogo. Talvez o céu tenha te dado uma direção e você ainda está adiando. Talvez você esteja esperando uma confirmação, enquanto o tempo do cumprimento já está passando diante dos seus olhos. O problema é que a desobediência espiritual não é neutra. Não ouvir uma ordem divina pode ser tão grave quanto se rebelar ativamente contra Deus. Porque o silêncio, muitas vezes, também é uma resposta, e é por isso que este vídeo vai te confrontar, vai te despertar, porque o Espírito Santo está levantando pessoas que não apenas escutam, mas obedecem, que reconhecem que existem momentos em que Deus não está apenas sugerindo algo, Ele está dando uma ordem clara. E quem ignora essas instruções se torna aos poucos espiritualmente cego, emocionalmente bloqueado e cada vez mais distante do centro da vontade de Deus. E o pior, alguns perdem a janela da oportunidade que nunca mais se abrirá. Antes de mergulharmos nos exemplos mais profundos e nos ensinamentos que vão tocar o teu espírito, já te peço, curte esse vídeo agora. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo: Senhor, quero discernir tuas ordens. Compartilha este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente, porque talvez esse seja o aviso que ela estava esperando, e você foi o canal para esse chamado. Um dos exemplos mais marcantes de um sonho que veio com uma ordem clara está em Mateus 2:13. Um anjo aparece a José, pai adotivo de Jesus, e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te diga. Não era uma sugestão, não era uma visão poética, era uma ordem estratégica do céu. E José, sem questionar, sem pedir confirmação, acordou e obedeceu. Aquela ordem salvou a vida do Salvador do mundo. Se ele tivesse demorado um dia, Herodes teria encontrado o menino. Você percebe o peso de obedecer um sonho? Agora imagine quantos de nós ignoramos ordens semelhantes. Quantas vezes Deus já nos deu um sonho com uma direção clara e nós dissemos: depois eu resolvo. Acho que foi só minha cabeça. Não posso tomar uma decisão com base em sonho, mas o céu se move no invisível. E muitas vezes, o único aviso que recebemos é exatamente no silêncio da madrugada. Se José não tivesse obedecido, não haveria história de cruz nem de ressurreição. Foi a obediência silenciosa de um homem comum que garantiu o cumprimento da profecia mais importante da humanidade. E essa verdade nos confronta, porque talvez Deus já tenha te dado a ordem para sair de um lugar, romper com uma pessoa, parar com um hábito, iniciar uma jornada. Talvez o teu Egito seja o lugar onde tua alma estaria protegida, mas você continua insistindo em ficar em Jerusalém, onde os Herodes do mundo estão te caçando. Se você continuar adiando o que Deus já falou no secreto, o preço pode ser mais alto do que você imagina. Comenta aqui embaixo: Senhor, eu não quero adiar mais o teu chamado. E se você já teve um sonho com ordem e ainda não cumpriu, compartilha nos comentários. Talvez esse testemunho seja um alerta para outros. Vamos juntos para o próximo exemplo, e dessa vez com alguém que não obedeceu e o resultado foi trágico.
No livro de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Ele vê uma grande árvore que alcançava os céus, mas que seria cortada. Daniel interpreta o sonho. Era um aviso. Deus estava dando uma ordem velada. Se o rei não se arrependesse de seu orgulho e injustiça, seria derrubado, humilhado e viveria como animal. O sonho não veio como castigo imediato, mas como oportunidade de mudança. No entanto, Nabucodonosor ignorou. E 12 meses depois, tudo se cumpriu. O orgulho o cegou. Ele desobedeceu à advertência divina e colheu o preço da sua arrogância. Perdeu o reino, perdeu a sanidade e se transformou em um animal nos campos. Esse sonho é uma das mais poderosas advertências para quem acha que sempre haverá tempo depois. Deus deu 12 meses, um ano inteiro, e mesmo assim o rei caiu. Porque não basta ouvir a palavra, é preciso responder com humildade. Às vezes Deus fala conosco em sonho, porque é o único momento em que nossa mente está quieta. Mas o que fazemos com o que Ele nos mostra? Quantas pessoas já sonharam com ministérios que nunca começaram, com decisões que deveriam ter tomado e não tomaram, com perigos que ignoraram? O sonho de Nabucodonosor nos mostra que o céu pode usar sonhos para dar ordens, mas nunca vai obrigar ninguém a obedecer. A desobediência espiritual muitas vezes não vem em forma de rebelião ativa, mas em forma de passividade. E o passivo colhe o mesmo juízo que o rebelde. Se isso está falando com você, curte esse vídeo agora mesmo. Compartilha com alguém que precisa acordar espiritualmente. E escreve aqui nos comentários: eu escolho obedecer enquanto ainda há tempo. Vamos para o próximo caso, ainda mais impactante. Você já parou para pensar que o próprio julgamento de Jesus foi cercado por sonhos? Mateus 27, 19. Conta que enquanto Jesus estava sendo julgado, a esposa de Pilatos teve um sonho perturbador e mandou um recado para ele: não te envolvas com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Deus usou uma mulher, em pleno domínio romano, para tentar frear o maior erro judicial da história. Mas Pilatos ignorou, lavou as mãos e entregou Jesus à crucificação. O sonho veio como uma última chance, mas a ordem foi ignorada. Esse trecho da Escritura revela algo profundo. Até mesmo aqueles que não conhecem a Deus podem ser tocados por Ele em sonhos. Mas a responsabilidade de ouvir é de quem recebe. Pilatos teve o recado, teve o aviso e mesmo assim cedeu à pressão. Quantas vezes Deus nos mostra algo e nós cedemos ao medo das pessoas, ao medo do que vão pensar, à necessidade de agradar a multidão. O preço da desobediência é sempre mais alto do que imaginamos. Deus ainda está falando. E muitos ainda estão lavando as mãos, como se isso os isentasse da responsabilidade de decidir. Mas ignorar um chamado divino é tomar uma decisão, e é quase sempre a errada. O sonho da esposa de Pilatos é uma lição para todos nós. Quando Deus envia uma ordem, não é para debater, é para obedecer. Compartilha esse vídeo com alguém que está em cima do muro. Talvez ela precise desse alerta hoje. E escreve aqui nos comentários: eu não vou ignorar a voz de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre sonhos que vêm com direção para o povo inteiro. E a resposta coletiva muda destinos inteiros. Em Atos 16, 9 e 10, Paulo tem um sonho que muda completamente o rumo de seu ministério. Um homem macedônio aparece clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquilo não era uma sugestão turística, era uma convocação divina, um pedido de socorro vindo do céu. A resposta de Paulo foi imediata. Ele e seus companheiros entenderam que Deus estava ordenando aquela missão e partiram sem hesitação. E ali, naquele lugar improvável, a Europa foi alcançada com o Evangelho. Um único sonho obedecido gerou uma explosão de frutos espirituais que ecoam até hoje. Agora, imagine se Paulo tivesse ignorado.
Se ele dissesse, não é o momento, vamos continuar com nossos planos, o que teria acontecido com aquela região? Quantas almas teriam se perdido? Há momentos em que o céu abre janelas de oportunidade e elas não ficam abertas para sempre. Sonhos que vêm com uma ordem não podem ser tratados como eventos emocionais passageiros. São convocações eternas que exigem uma resposta urgente. Paulo entendeu isso e por isso Deus confiava revelações tão específicas a ele. Talvez Deus já te deu um sonho com um clamor escondido, um chamado velado, alguém que você precisa ajudar, um ministério que precisa nascer, uma nação que precisa ser alcançada, mas você continua esperando o momento certo. O problema é que enquanto você espera, o tempo de outros está acabando. Quando o céu grita, ajuda-nos, a tua resposta precisa ser rápida, porque Deus não te escolheu para viver passivo, mas para ser resposta às orações de alguém. Escreve nos comentários, Senhor, se tu estás me chamando, eis-me aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que está discernindo seu chamado. Pode ser que esse conteúdo seja o empurrão espiritual que faltava. No próximo bloco, vamos ver o que acontece quando o próprio povo de Deus rejeita sonhos que vêm com advertência. Em Gênesis 41, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. Um com vacas magras devorando vacas gordas, outro com espigas feias engolindo espigas cheias. Deus estava falando, e falando alto. Aquilo não era simbólico apenas, era um código profético. Um alerta de que tempos difíceis viriam, e se nada fosse feito, o Egito seria destruído. Mas Faraó teve algo raro, humildade para reconhecer que precisava de ajuda para interpretar e obedecer. E foi José quem trouxe a chave. Um homem com intimidade com Deus. Ele decifrou o sonho e imediatamente apontou a direção. Armazene, prepare-se, haja com sabedoria. Faraó não ignorou, ele obedeceu, e por causa disso, o Egito sobreviveu à fome. E mais ainda, se tornou a salvação de muitas outras nações. Até mesmo os irmãos de José, que o haviam rejeitado, foram salvos por aquele plano. Isso nos ensina que há sonhos que não vêm para indivíduos apenas, mas como ordens para governos, cidades, famílias inteiras. O que você faz quando Deus te mostra algo que afetará muitos? Você age ou você trata como apenas coisa da sua cabeça? Deus ainda está entregando sonhos com estratégias para tempos de crise. E talvez você seja a José da sua geração, aquele que carrega a interpretação e a ação. Mas isso só acontecerá se você levar o sonho a sério. Se você entender que o aviso divino não vem para gerar medo, mas para preparar, salvar e sustentar. O que você viu no sonho não foi aleatório. Foi uma convocação do céu para que você se levante agora, antes que as vacas magras cheguem. Curte esse vídeo se essa palavra está te acordando espiritualmente. Comenta, quero ser a resposta para minha geração. E fica comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre o preço da desobediência quando se rejeita o sonho do céu. E a consequência é irreversível. Em Números 22, Balaão é procurado para amaldiçoar Israel. Deus fala com ele claramente em sonho. Não vá com eles. Mas Balaão insiste. Tenta manipular a revelação. Volta a perguntar como se esperasse que Deus mudasse de ideia. Até que Deus permite. Vai, então. Mas já não era uma bênção. Era juízo disfarçado de permissão. Balaão obedece na aparência, mas por dentro já havia decidido seguir seu próprio desejo. E no caminho, quase morre, salvo apenas porque sua jumenta vê o anjo que ele, com olhos cegos pelo lucro, não enxergava. Essa história é um alerta para quem insiste com Deus até ele permitir. Nem toda permissão é vontade. Há sonhos que vêm com uma ordem clara. Não toque nisso, não vá por esse caminho. Mas alguns insistem, até transformarem o aviso divino em um voto de conveniência. Balaão pagou o preço. A palavra diz que seu fim foi trágico.
porque ele conhecia os segredos de Deus, mas não amava sua vontade. E isso é perigoso. Quando alguém conhece a voz de Deus, mas escolhe obedecer pela metade, está brincando com julgamento. Você já teve um sonho em que Deus te disse não, mas você tentou encontrar um sim por conta própria? Já sentiu que estava insistindo em algo que o Espírito já havia fechado? Essa é a hora de se arrepender. Porque sonhos com ordem são como cercas espirituais. Ultrapassá-las significa entrar em campo do inimigo sem proteção. Balaão cruzou essa linha e o juízo veio rápido. A história não termina bem para quem brinca com os avisos de Deus. Comenta agora mesmo: Senhor, me dá ouvidos obedientes. E se essa palavra está te acordando, compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de insistir no que Deus já disse para largar. Agora, vamos orar juntos. Não sai sem isso. Essa oração pode ser o reinício do teu relacionamento com a vontade de Deus. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela substituição. Muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado porque mesmo quando estamos dormindo, o Teu Espírito está trabalhando, nos guiando, nos alertando, nos chamando de volta. Hoje, Senhor, nós reconhecemos que ignoramos sonhos, que desobedecemos ordens claras, que deixamos passar recados do céu por medo, orgulho ou negligência, mas neste momento nos rendemos diante de Ti. Ativa em nós a sensibilidade espiritual. Dá-nos discernimento para distinguir um sonho comum de uma ordem divina. Que o nosso espírito esteja desperto, mesmo quando a carne quer adormecer. Senhor, se Tu tens algo a nos dizer, fala, porque nós queremos obedecer. Que nenhuma distração nos roube a atenção para a Tua voz. Que nenhuma lógica humana silencie o Teu Espírito. Queremos ser como José, como Paulo, como os homens e mulheres que responderam rapidamente ao Teu chamado. Perdoa-nos pelos sonhos ignorados, pelos sinais adiados, pelas ordens não cumpridas. Purifica nosso coração e prepara nosso caminho. Porque a partir de hoje, decidimos levar a Tua voz a sério. Que os céus encontrem em nós um povo obediente, que nossas madrugadas sejam visitadas com revelações e que sejamos encontrados prontos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o teu coração, comenta aqui: Senhor, eu te escuto, eu te obedeço. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem urgente. E se você quer entender o que acontece quando Deus responde através de sinais e você ainda não percebeu, assista o próximo vídeo aqui do canal.